Bom dia, graça e paz. Tudo bom? Hoje eu vou estar lendo Marcos 6, 5, versículo 21 ao 43. E é muito interessante, né, essa passagem onde o autor faz, né, onde o autor escreve, onde o autor ele deixa para nós algo que aconteceu e que eu achei de fato um marco, né? E sem mais delongas, e passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se ele uma grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostou-se aos pés e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está à beira da morte. Rogo-te que venhas e te imponha mãos para que sares e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despedindo tudo quando tinha nada ali, aproveitando disso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia: Se somente tocar nas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já estava curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe seus discípulos: Vê que a multidão te aperta e dizes: Quem te tocou? Ele olhava ao redor para ver quem isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostou-se diante dele e disse toda a verdade. E ele disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: A tua filha está morta. Para que te enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal das sinagogas: Não temas, crer somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito pranteavam, e entrando disse-lhes: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse: Talita cumi, que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, mas disse que dessem o de comer. Nesse capítulo 6, 5 de Marcos, Jesus ele faz, né, alguns milagres, né? Tem ali a cura do endemoniado de Gadareno, a cura da mulher do fluxo de sangue, e também a ressurreição da filha de Jairo. E é interessante que já começa ali, né, pelo endemoniado de Gadareno, né? Jesus ele estava chegando lá, né, da província ali dos Gadarenos, e ele encontrou, né, um rapaz que estava endemoniado, e com isso ele liberta aquele endemoniado, né? E seguindo um pouco mais adiante, passou, né, de um barco para o outro lado ali daquela região, veio desesperadamente Jairo, que era um dos principais da sinagoga. Não sei o certo aqui, eu não lembro, mas acho que ele era
ajudava lá os sacerdotes, né, na sinagoga. E ele chegou desesperado porque a filha dele estava doente, né? Naquele momento, Jesus decidiu ir com ele para levar a cura para aquela menina. Só que eu acredito que Jesus já sabia que no meio do caminho alguém mais seria curado. E indo ali, seguindo com a multidão, uma multidão que apertava muito, porque, né, as mesmas pessoas, na verdade, que seguiram vários milagres de Jesus, foram as mesmas que dizem, né, crucificam, né, que escolheram Barrabás ao invés de Jesus. E aquela multidão apertava Jesus, porém, eu imagino que aquele alvoroço ali tinha uma mulher, e ela ouvia falar de Jesus. Ela não o conhecia, mas ela ouvia falar dele. Porque como várias pessoas o seguiam, a multidão sempre estava com ele. Então, obviamente, era dito várias coisas sobre ele. Era dito os milagres que ele fazia. E ela ali, eu imagino que já rejeitada pela sociedade, porque naquele tempo existia um preconceito muito grande com mulheres que tinham, né? Mulheres na época da sua menstruação, elas eram afastadas, né? Elas eram isoladas. Então imagina uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, que gastou tudo que tinha, que os médicos não podiam fazer mais nada por ela não tinha nem dinheiro mais para gastar com médicos, e vivia à mercê da sociedade, à margem da sociedade, como talvez uma pedinte, né? Porque ela já não tinha mais dinheiro, rejeitada, humilhada, né? Sofrendo preconceitos, isolada. E ali ela ouviu falar daquele homem. Jesus estava passando. E ela não tinha mais o que perder. Ela já tinha perdido tudo. Já tinha perdido a esperança, já tinha perdido talvez a família, já tinha perdido casa, bens materiais, a sua dignidade. E ela decide, como um último, eu posso dizer, como uma última semente, uma última luz de esperança, ela decide enfrentar a multidão. Eu imagino que ela se arrastava, eu acredito que ela não tinha força para andar, mas se enfiar no meio de uma multidão e pensar, se eu tocar somente na orla do vestido dele, eu vou ficar curada. Era a última esperança que ela tinha. Aquele pouquinho de fé que ela tinha, sabe? A última faísca da esperança dela. E assim ela fez. Ela rompeu a multidão. Eu imagino que não foi fácil. Eu imagino que possa ter durado horas para ela ter chegado até Jesus. Até porque ela estava debilitada. A Bíblia não fala se ela chegou se arrastando ou andando, mas eu imagino que seja se arrastando. E ela tocou em Jesus. Na verdade, na beiradinha do vestido de Jesus, da roupa de Jesus. E aí ela ficou curada. Na mesma hora que ela tocou, ela ficou curada. Porém, Jesus já sabia o que tinha acontecido. Aí ele fala: alguém me tocou. Mas mestre, a multidão te cerca e te aperta e você lhe pergunta: quem me tocou? Ele fala: não, alguém me tocou, porque de mim saiu algo diferente. Saiu virtude, saiu vida, saiu cura. E ela ali com medo, porque ela era rejeitada, né? As pessoas que sofriam múltiplas doenças, a lepra, ou seja, a questão mesmo da menstruação, elas tinham que ficar afastadas das outras, porque eram consideradas pessoas impuras. Então, quando Jesus pergunta quem me tocou, e ela ali toma coragem para poder tocá-lo, para poder falar que foi ela que tocou em Jesus, ela fica com medo e treme. Ela tem medo da própria vida, porque ela estava impura. Há 12 anos ela estava impura. E ela tocou em uma pessoa que ela acreditava que era uma pessoa pura. E ela falou: mestre, me perdoa, me desculpa, mas eu só toquei na beiradinha do teu vestido e eu fui curada. Secou-se o meu sangue, secou-se o meu fluxo, há 12 anos eu padecia. E ela certamente com muito medo. E ele disse: filha, vai em paz, porque a tua fé te salvou. E ser tu curado deste mal. E ali seguiu Jesus e foi até Jairo, né? E chegou lá
Não, e nesse mesmo momento, outros ali, né, companheiros, amigos, colegas de Jairo, chegou e falou: olha, Jairo, sinto muito, tua filha morreu, não resistiu. E aí ele vira para Jairo e fala: não temas, crê somente. E aí eles seguem, né? Só que aí ele já despede a multidão, porque é como dizia-se que a menina estava morta. Então, se a incredulidade talvez poderia atrapalhar ali o projeto naquele momento, que era de dar a vida novamente para aquela menina. E segue só Jesus, os 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E Jairo chega na casa de Jairo, ele fala para todo mundo sair porque estava em alvoroço. E fica somente ele, Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago, e a mãe da criança e Jairo. E ali Jesus fala: levanta-te, menina. E ela simplesmente se levanta. Ali eu imagino que a mãe e o pai ficaram maravilhados. Só que ele diz: ei, não quero que ninguém saiba, mas dá para ela de comer porque ela está com fome. E essa passagem ela é muito forte, porque Jesus é onde ele passa a milagre. Jesus estava indo na casa de Jairo para levar a cura para o filho dele. E no meio do caminho, outra pessoa foi curada. Uma mulher que já não tinha mais esperança. Uma mulher que padecia de uma enfermidade há muitos anos. Porque aonde Jesus passa, há milagre. Onde Jesus passa, tem que ter esperança. Aonde Jesus está, necessita de acontecer algum milagre. Porque Ele é o próprio milagre. Ele é vida e vida com abundância. E eu vejo que no caso desta mulher, quando ele poderia simplesmente ter seguido. Mas ela era uma mulher que já estava desenganada pelos médicos, todo mundo já conhecia ela. E todo mundo sabia que ela tinha se tornado impura por causa do fluxo de sangue. Era necessário que as pessoas vissem que ela havia sido curada. E ali ela toca em Jesus, ela é curada. Ela toma coragem e fala: porque que traz para mim? Mesmo no meio do medo, da adversidade, confessa ao Senhor aquilo que Ele fez na tua vida. Mesmo que você fique com medo das pessoas te julgar ou te criticar, confessa ao Senhor o que Ele fez na tua vida. Porque muitas vezes há outras pessoas que precisam daquele testemunho, para assim como você ser restituído de cura, de libertação. Ela foi não só curada, mas ela foi liberta. Ela pôde reconstruir a vida dela. Eu acredito que dali para frente ela reconstruiu a vida dela. Porque Jesus é assim, aonde Ele passa. Ainda que você seja desenganado, ainda que você esteja à beira de um colapso, porque você não tem mais esperança em nada. Jesus, Ele chega, Ele muda. Jesus, Ele chega, Ele transforma. E eu acredito que a vida dela foi transformada naquele momento. Segue diante, aí o que acontece? Chega os caras, os amigos lá de Jairo e falam: ei, sinto muito, a tua filha morreu. E aí Jesus, Ele vai até e fala: pra que vocês estão desesperados, alvoroçados? A menina não morreu, ela só dorme. E todo mundo riu de Jesus. E aí Ele pegou e falou: olha, peço que se despeça de todo mundo. Fique só você, os meus discípulos e a tua esposa, porque ela está dormindo. E ali assim Jairo fez, ficou só eles. E Jesus falou, Deus disse a palavra, né? Talita cumi, que significa, né? Menina, te digo, levanta-te. E ela se levantou. Mas ao contrário da mulher do fluxo de sangue, Ele disse: que ninguém saiba o que aconteceu aqui, mas dá o de comer para ela. Existe milagre na nossa vida que ninguém precisa saber, que pode trazer escândalo, porque as pessoas têm dias de se escandalizar. Existem coisas na nossa vida que é só nós e o Senhor, é só você e Deus. Existe milagre na sua vida que você não vai sair anunciando o que aconteceu,
Assim como foi com a mulher de fluxo do sangue, que ela testemunhou que Jesus havia curado. Mas ali, especialmente com a filha de Jairo, quando Jesus ressuscita ela, ele fala: ei, não quero que fale o que aconteceu aqui, mas dá ela de comer, ela está com fome. Né? Então, existe milagre, existe coisa na nossa vida que nós não precisamos sair espalhando. Nós não precisamos sair contando. Então, nesse mesmo capítulo, entre esses versículos, há duas curas diferentes. Eu falo que duas ressurreições, não só cura, porque uma, ela estava viva de fato, mas a esperança dela havia morrido. E Jesus trouxe aquela esperança de volta, porque ela era desenganada. Outra pessoa desenganada foi Jairo, que já diziam para ele que a filha dele estava morta. Mas ali Jesus falou: ei, crer somente. Porque na verdade quem te dá a última palavra é o Senhor. Eu não sei o que tem passado na sua vida, eu não sei o que tem passado nesta manhã, eu não sei quais pensamentos que você tem tido ou qual aflição você tem seguido. Mas eu posso te dizer de um homem, de uma pessoa que pode mudar, que pode transformar, pode ressuscitar, pode curar. E ele é Jesus. E essa palavra que Deus me deu nesta manhã, porque eu estava sentada ali tomando meu café, e eu falei: Senhor, me dá uma palavra. Eu acredito que há pessoas que vão ouvir. Eu acredito que há pessoas que estavam desenganadas por médicos, estavam desenganados de qualquer coisa na vida. Mas nessa manhã Deus diz: ei, eu sou vida e vida com abundância. Quem vier a mim nunca mais morrerá, nunca mais terá sede ou fome. E essa fome, essa morte, essa sede eu falo de forma espiritual, porque Jesus, Ele é vida. E assim como esta mulher foi curada do fluxo de sangue, eu creio que se há alguma coisa na tua vida que precisa de um renovo, de uma transformação, o Senhor Deus, Ele é fiel para poder curar. Ele é fiel para poder transformar, para poder renovar. Se há algo, se há sonhos, se há projetos, se há algo na tua vida que morreu, ou que para você morreu, Jesus, Ele é capaz de ressuscitar. Ele é capaz de ressuscitar sonhos, projetos, desenganos de médico. Ele pode transformar. Porque onde Jesus passa, a cura. Onde Ele passa, a transformação. E é assim que o Espírito Santo de Deus trabalha. Que Deus vai abençoar a tua vida e a tua família. E que possamos neste momento orar ao Senhor. Pai, nesta manhã, Senhor, eu te agradeço, Pai, porque estamos vivos. Eu te agradeço, Pai, por este privilégio de levar a tua palavra. E se, ainda que somente um entenda o que eu estou falando, o que eu estou dizendo aqui, do outro lado desta tela, eu ficarei feliz. Se a tua palavra acender, ó Pai, a chama em um coração, já estarei feliz, porque é uma alma valiosa para o Senhor. Pai, Senhor, eu acredito, Pai amado, que existam pessoas que estão desenganadas, estão tristes, estão com seus sonhos frustrados, planos frustrados. Pai querido, Pai amado, nesta manhã, Senhor, eu te peço, vai de encontro a cada um que ver este vídeo. Pai, eu não conheço o coração de ninguém, mas o Senhor é quem sonda, o Senhor é quem conhece, o Senhor sabe, nos conhece em Ti mesmo, que venhamos a formar palavras em nossa mente para pensar. Pai, se há alguém que necessita de cura, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor venha curar. Pai, se alguém precisa de um renovo, de uma ressurreição, Senhor, ali eu falo, Pai amado, de forma espiritual, se alguém que entre nós está morto espiritualmente, que o Senhor venha trazer vida e vida com abundância. Pai amado, se há alguém que foi desenganado por médicos, alguém que teve, Pai amado, seus sonhos, ó Pai amado, desanimados, frustrados, disse que não ia conseguir, Senhor, que o Senhor venha ressuscitar estes sonhos, que o Senhor venha ressuscitar esses projetos, Pai amado, que o Senhor venha trazer cura, Pai amado, fazer milagre na vida destas pessoas.
Pai amado, eu entendi, ó Pai, neste versículo, ó Pai, que há coisas que nós devemos testemunhar, mas há milagres que nós só devemos vivenciar sem mostrar. Pai, nos dá discernimento, meu Pai, abençoe o nosso dia, nossas famílias, ó Pai. Nos ensina, Pai amado, a ter uma fé tal quanto esses dois tiveram. Porque às vezes, Pai amado, são poucas coisas e murmuramos tanto. Ah, Senhor, e eu guardo, Pai, isso. Não temas, crê somente. E que possamos guardar esta frase não só como uma leitura bíblica, mas para vivenciá-lo, Pai, em dia de adversidade, assim como Jairo estava vivendo, como aquela mulher do fluxo do sangue que não é citado o seu nome estava vivendo. Pai, que nesta manhã sejamos renovados pelo Teu Espírito Santo. Que nessa manhã, Senhor, há, Senhor, esperança de cura, há esperança de renovo, há esperança, Pai amado, de uma ressurreição. Porque muitas vezes estamos vivos, carnalmente, fisicamente, mas o nosso espírito está adormecido, a nossa alma está aflita e morrendo. Senhor, eu te peço que o Senhor possa ir até o íntimo profundo de cada pessoa. E eu te agradeço, meu Pai, pelas tuas bênçãos e maravilhas nesta manhã, Senhor. Eu creio que onde o Senhor passa, algo tem que acontecer, algo acontece. E que vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço. Que sua vida seja abençoada, sua família. Se você puder compartilhar este vídeo, compartilhe. Porque eu sei que sempre há uma pessoa precisando de uma palavra de esperança. Precisando de uma palavra de renovo. E o meu intuito aqui é que através desse celular, vidas sejam alcançadas. Através desse vídeo, almas sejam alcançadas. Em nome de Jesus.